E aí, como é que vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem. Melhor agora aqui gravando mais uma videoaula para vocês. E hoje eu estarei ministrando o componente curricular de História. E como vocês sabem, antes de começar nossa aula, vamos lá procurar aquele local. Procurar não, né? Ir para aquele local maravilhosamente que cada um de vocês já tem aí na casa de vocês. É claro, silencioso, não é isso? E depois pegar o nosso material, o nosso livro de história. Já estão com ele aí, irmãos? Ótimo! Agora coloquem para a tia Roneide aqui na página 68. Já colocaram? Vocês irão ver esse título aqui, Os Povos Indígenas no Brasil. Já estão aí? Então vamos lá. Vamos analisar o mapa, vamos prestar atenção na leitura e na minha explicação. Está bem? Então vamos. No território onde atualmente é o Brasil, havia entre 2 milhões e 4 milhões de indígenas. Quando os primeiros portugueses desembarcaram na região, há mais de 500 anos. Observe o mapa. Então, esse mapa aqui está falando, né, dos povos indígenas no Brasil no século XVI. Como vocês podem ver, onde tem esse tracinho é o limite atual, né, hoje, do território brasileiro. Mas, aqui, se vocês observarem bem, era onde tinha mais de 2 a 4 milhões de indígenas. Isso há 500 anos, certo? Há mais de 500 anos. Aqui embaixo fala assim: antes da chegada dos portugueses, os povos indígenas desenvolveram diferentes formas de organização. Muitos deles viviam em aldeias pequenas, povoações lideradas por um chefe, formado grupos seminômades. O que é seminômades? Que de vez em quando mudavam de locais, certo? Os indígenas seminômades deslocavam-se de acordo com determinado período do ano. Por que seminômades? Porque se eles fossem totalmente nômades, eles viviam sempre se mudando. E eles eram seminômades porque mudavam só, como disse aqui, em um determinado período do ano. Geralmente, quando os recursos naturais do lugar estavam se tornando insuficientes. Então, quando eles estavam aí, e aí todos os recursos, a caça, a pesca, estavam se tornando insuficientes em um certo período do ano, eles mudavam de local. Por isso que eles são chamados de seminômades. Quando isso acontecia, eles se mudavam para um novo local, onde pudesse caçar, pescar, coletar frutos e raízes, além de cultivar pequenas áreas de plantio. E aí eles iam sempre, uma vez por ano, em determinada época do ano, mudando sempre à procura da mesma coisa, de um local que desse para caçar, pescar, coletar, né, frutos e raízes. Já que na página 69, ele diz assim: observe a imagem a seguir. Na época em que foi produzida, esses indígenas ainda preservavam as características culturais de seus antepassados, que viviam no Brasil muito tempo antes da chegada dos europeus. Então, vocês podem observar aqui, né, a imagem que realmente tem aquelas ocas. Eles aqui estão com arco e flecha, mas já tem animais junto com eles, e eles, alguns semi-vestidos e outros completamente nus. Aqui embaixo diz assim: Índios Bororó, retornando da caça, que foi feito por Nicolas Antonier, lápis e aquarela, em 1827. Olha quanto tempo foi feito essa pintura aqui. Isso quer dizer aqui que foram antes da chegada dos europeus. Como os europeus chegaram em 1500, né? Isso daqui foi antes não, foi depois. Mas essa imagem é retratando como era a cultura antes deles, antes da chegada dos europeus. Foi pintada em 1827, mas retratando os antepassados deles, certo?
Aqui embaixo diz assim: que curioso, o Brasil foi descoberto? Muita gente brinca, o Brasil não foi descoberto, porque se os índios já moravam aqui, como foi que ele foi descoberto? Então aqui ele diz assim: o Brasil foi descoberto? Vamos ler para ver o que é que ele quer nos dizer? Os portugueses que chegaram ao Brasil em 22 de abril de 1500 tomaram posse do território em nome do rei de Portugal. Essa data passou a ser considerada como o dia do descobrimento do Brasil. Porém, alguns povos indígenas protestam contra essa data, pois afirmam que o Brasil não foi descoberto, mas sim invadido pelos portugueses. Por que eles dizem isso, alguns indígenas? Porque eles já estavam aqui, eles já faziam parte do que hoje é o Brasil. Então eles dizem que os portugueses não descobriram o Brasil, e sim invadiram as terras brasileiras, que eram na época terras indígenas, certo? E aí ele continua. Na ocasião das festividades dos 500 anos de descobrimento do Brasil, ocorridas no ano de 2000, milhares de indígenas realizaram manifestações exigindo o reconhecimento e a valorização de sua história, que começa muito tempo antes da chegada dos portugueses a este território. Então, eles reclamam muito antes deles chegarem aqui, eles já tinham a cultura, a história deles. E quando eles chegaram aqui, os portugueses, em 22 de abril de 1500, começaram a contar a história dos portugueses no encontro com indígenas. Mas o que os indígenas querem é que eles possam ser valorizados e contar a história dele antes dos portugueses. Aqui embaixo tem quando eles fizeram, essa conferência contra a comemoração. Se vocês puderem observar, está aqui indígenas e diz assim: indígenas durante uma conferência contra as comemorações dos 500 anos do Brasil, na cidade de Porto Seguro, Bahia, no ano de 2000, que teve essa festa, essa comemoração, que era os 500 anos do descobrimento do Brasil. E aí eles foram lá e fizeram essa conferência, essa manifestação. Já na página 70, nós iremos ver diversos povos, diversas culturas. Como vocês sabem, os índios não só existe uma tribo indígena, mas sim várias tribos. E cada tribo tem a sua cultura. Aí aqui ele vai falar um pouquinho, de algumas tribos e de algumas culturas. Atualmente no Brasil, na página 70, está bem, meus amores? Atualmente no Brasil, os indígenas estão organizados em mais de 240 povos. Estão vendo quantas tribos indígenas nós temos? Que somam, de acordo com o censo de 2010, cerca de 900 mil pessoas. Foram registradas também aproximadamente 270 línguas faladas por esses povos. Então, até a língua entre eles, entre algumas tribos, são diferentes. É tanto que 270 línguas foram descobertas entre esses povos indígenas. Diversos povos indígenas estão espalhados por todo o território brasileiro, em aldeias e nas cidades. Observe as fotos a seguir. Elas retratam diferentes povos indígenas que vivem atualmente no Brasil. Nessa letrinha A, vocês podem observar que eles estão pintados, mas estão vestidos, a metade do corpo, só estão sem as blusas, mas o corpo pintado, estão usando ornamentos na cabeça e também com arcos e flechas. Vamos aqui na legenda entender melhor, onde diz assim: foto de indígenas e Yanomami com trajes e ornamentos tradicionais de seu povo durante festividade na aldeia de Airiabu, no município de Santa Isabel do Rio Negro, no Amazonas, na Amazônia, em 2017.
Então, esse traje aqui é um traje para festividade. É um traje lá, né, tradicional, que eles usam com esses ornamentos para quando está acontecendo uma festa, um evento. Já aqui na letra B, vocês podem ver que eles estão tirando uma rede de pescar. Estão seminus também. Aqui tem homens, né, trabalhando, os índios. Eles também usam alguns ornamentos. E vamos ler aqui, do ladinho onde tem foto de indígenas Uará durante pescaria em Gaúcha, do Norte, Mato Grosso, em 2016. Então, aqui são os indígenas Uará pescando, né, lá em Gaúcha, né, no norte do Mato Grosso. Já esse outro aqui, veja que interessante, na página 71, como eles estão, né? O sorriso, brincam igual a nós, igual a vocês, crianças. Não é porque eles são índios que eles têm outro tipo. É claro que a brincadeira deles é subir em árvore, é tomar banho em rios, mas eles se divertem, eles estudam, praticamente o cotidiano igual ao nosso em relação assim, ao estudo, à diversão, só que diversão diferente, mas eles se divertem, eles brincam, está bem? Aí aqui diz assim, foto de crianças indígenas do povo Calapalo tomando banho de rio em Querência, no Mato Grosso, em 2016. Deve ser muito divertido por demorar tão próximo à natureza assim, não é, meus anjos? Já que na letra D, vocês estão vendo que tem uma mãe, né, pintando. Agora vamos entender aqui o que é que ela está fazendo. Diz assim, indígena do povo Caiapó fazendo pintura corporal em sua filha, em São Félix do Xingu, no Pará, em 2016. Então aqui é a imagem, né, do povo Caiapó, fazendo a pintura. Ela está fazendo a pintura no próprio corpo da filha dela. Certo, meus amores? Aí vocês podem observar que vocês têm a primeira, a segunda e a terceira questão, na página 71. Aonde essas três questões serão para casa. Vocês irão responder em casa e colocar no grupo da escola. Certo? A primeira questão diz assim: observe as pessoas retratadas nas fotos. Como elas são? Estão usando ornamentos? Quais? Se sim, descreva-os. Então lembram que como são essas pessoas, eu expliquei para vocês, falei sobre alguns ornamentos que elas estão utilizando. Vocês irão colocar tudo aqui na primeira questão. Na segunda questão diz assim: escolha duas fotos entre as apresentadas e aponte as principais semelhanças entre elas. Dessas 4 fotos aqui, vocês irão escolher 2 e irão apresentar as semelhanças. O que é que tem parecido uma com a outra, certo? Das 2 que vocês escolherem, está bem? Agora, na terceira questão, ele diz assim: agora escolha outras 2 fotos e aponte as principais diferenças entre elas. Vocês irão escolher 2 fotos, é claro que não serão as que vocês escolheram na segunda questão, e irão apresentar agora as diferenças. O que é que uma tem diferente da outra? Está bem assim, meus amores? Então, espero que tenham gostado de conhecer mais sobre um pouco, né, do nosso descobrimento aqui, do nosso belíssimo Brasil e também sobre os povos indígenas. Nossa aula de hoje termina por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula.